Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom ter vocês com a gente para mais uma análise bem focada. Hoje a gente vai mergulhar em 4 decisões bem relevantes do plenário da STF, todas do informativo 1086. A ideia é entender o que foi decidido e, claro, por que isso é importante para a gente. Vamos ver como o Supremo lidou com limites de poder, do Executivo, da Defensoria, até entre carreiras e do próprio Judiciário. Exatamente. São temas assim que tocam em pontos bem sensíveis, né? Desde o controle de armas até a organização de funções que são essenciais à justiça, como a Defensoria Pública. E também, claro, questões de remuneração do serviço público. É um panorama interessante sobre como se definem competências e autonomias. Ok, então vamos desempacotar isso. Começando pela ADC 85, aquela do decreto presidencial sobre armas e munições. Pelo que entendi, o STF deu um ok para suspender outras decisões que iam contra esse decreto mais restritivo, certo? Mas o que significa essa ADC, essa ação declaratória de constitucionalidade aqui na prática? Isso. A DC 85, ela confirmou, mas em caráter liminar, preliminar, que o decreto parecia estar dentro das regras do jogo. O presidente, na visão do STF, usou o poder dele de regulamentar uma lei que já existe, o Estatuto do Desarmamento, para dar uma freada no que foi visto como uma flexibilização talvez exagerada no acesso a armas, que vinha de decretos anteriores. A ideia era meio que segurar as pontas enquanto uma nova lei não vem, sabe? O interessante é ver o STF validando essa manobra do Executivo para, na prática, reverter políticas recentes por decreto, num tema tão delicado. Entendi. É uma tensão que sempre existe, né? Esse poder de regulamentar versus os limites da própria lei. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda em limites institucionais. Vamos para a ADI 4346. Aqui, a Defensoria Pública de Minas Gerais tinha uma lei estadual que deixava ela requisitar a abertura de inquérito policial. Por que o STF barrou isso? Não ajudaria a Defensoria? Poderia parecer útil, sim, mas o STF focou na uniformidade, na verdade. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, foi julgada procedente porque, olha, iniciar a investigação criminal, a requisição de inquérito, isso é matéria de processo penal. E a Constituição é clara, só a União pode legislar sobre isso, para valer no país inteiro, tem que ser igual para todo mundo. O Código de Processo Penal já diz quem pode pedir para abrir inquérito é a autoridade judiciária e o Ministério Público. É diferente, veja bem, do poder que a Defensoria tem e que foi reconhecido de requisitar documentos, pedir diligências para instruir um caso. Isso pode. Então, a decisão acaba reforçando que cada instituição tem seu papel bem delimitado no processo penal. Faz sentido. Para manter um padrão nacional, né? E seguindo nessa linha de regras e limites, mas agora falando de dinheiro. A ADI 5070. Essa tratou da remuneração de membros do Ministério Público e da magistratura. A regra geral é que não pode vincular salários, né? Mas parece que teve uma exceção aí, um detalhe importante. Sim, a regra do artigo 37 da Constituição, que proíbe vincular ou equiparar salários, foi confirmada. Não pode. Leis lá de Pernambuco, que atrelavam os reajustes de um ao outro de forma automática, foram consideradas inconstitucionais. Isso caiu. Só que o STF viu validade numa gratificação específica, uma parcela de natureza funcional. O ponto é, mesmo que o percentual para calcular essa gratificação fosse o mesmo para o MT e para a magistratura, ele incidia sobre bases de cálculo diferentes. Cada carreira tinha a sua. Funcionava mais como um parâmetro de cálculo, entende? Não um vínculo direto que obrigava a reajustes juntos. Uma distinção sutil, mas juridicamente faz diferença. Interessante essa nuance, bem específico, né? E agora vamos para o caso que a gente separou para aprofundar um pouquinho mais, o recurso extraordinário 887.671. Virou o tema 847 de repercussão geral. Esse fala da autonomia da Defensoria Pública. A briga era se um juiz pode mandar a Defensoria lotar um defensor numa comarca específica que está sem ninguém. O que o STF decidiu? Aqui o STF foi bem firme em proteger a autonomia da Defensoria. Uma autonomia que foi inclusive reforçada pela Emenda Constitucional 80,
A tese que ficou fixada diz basicamente o seguinte: uma decisão judicial que manda lotar um defensor num lugar, passando por cima dos critérios da própria defensoria, ofende a autonomia dela. Ou seja, é a defensoria pública, através dos seus órgãos internos, que decide onde alocar seus membros. E essa decisão tem que ser baseada em critérios técnicos, tipo demanda, população carente, índices sociais, e priorizando as áreas de maior exclusão, como manda o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Essa autonomia administrativa é vista como essencial para a defensoria poder planejar suas ações e cumprir a missão dela, que é garantir acesso à justiça para quem precisa. No caso concreto mesmo, que era do Ceará, o Ministério Público entrou com uma ação para forçar a lotação de um defensor em Jati. Mas a ação foi rejeitada, justamente para respeitar a decisão administrativa da Defensoria Cearense, que tinha os seus próprios critérios. E como virou repercussão geral, essa decisão agora serve de guia para todos os casos parecidos no Brasil. É um reforço importante para a Defensoria poder gerir seus recursos, seu pessoal, de forma estratégica e técnica. Certo. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu o STF validando um decreto presidencial sobre armas, o ADC 85, depois delimitando o poder da Defensoria de pedir abertura de inquérito na ADI 4.346, aí reafirmando a regra contra vincular salários, mas com aquela nuance da gratificação, na ADI 570, e por fim, fortalecendo bastante a autonomia da Defensoria na hora de decidir onde lotar seus membros no tema 847. Exato. E essa última decisão sobre a autonomia da Defensoria, ela deixa uma questão no ar, né? Uma coisa para a gente pensar. Mesmo quando a intenção é boa, tipo, garantir acesso à justiça em lugares que precisam muito, qual é o limite para a intervenção do judiciário nas decisões internas de um órgão que tem autonomia garantida pela Constituição? Autonomia essa que existe justamente para permitir que o órgão funcione melhor e defina suas prioridades. Fica aí a reflexão, né? Excelente ponto para a gente fechar a nossa análise de hoje. Agradecemos demais a companhia aqui no Juris 360 Lab. Continuem com a gente para mais discussões sobre as decisões que moldam o nosso direito e nos veremos no próximo bloco. Olá! Bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje, né? Oi, vamos sim. O foco são os últimos julgados do informativo 1086 do STF, aquele de março de 2023. Exato, e a fonte é o próprio informativo do Supremo, como sempre. Beleza. Nossa ideia é mergulhar em 4 decisões do plenário. Pegar o essencial delas, o que muda na prática. Isso aí. Então, na pauta temos ADI 6.500 do Rio Grande do Norte, ADI 5.076 de Rondônia. Certo. E depois 2 do Piauí, ADI 4824, que a gente vai olhar com mais calma. Sim, essa tem os detalhes importantes. E a ADI 4859, que é parecida. Exato. Então vamos começar pelo Rio Grande do Norte. ADI 6.500. O que estava pegando lá? Era algo sobre uma assessoria jurídica estadual, né? Ligada à PGE? Isso. A questão era se essa criação era constitucional. Porque, veja bem, a Constituição de 88, lá no artigo 132, estabeleceu o princípio da unicidade. Unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos estados, certo? Exatamente. Quer dizer, em regra, só a Procuradoria do Estado, a PGE, pode fazer esse trabalho. Não dá para criar um órgão paralelo para isso. Entendi. Mas, e aquelas estruturas que já existiam antes de 88? A Constituição não previu nada para elas? Lembro de uma regra de transição. Previu sim. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 69, permitiu que os estados mantivessem consultorias jurídicas separadas. Ah, tá. Mas só aquelas que já existiam na data da promulgação da Constituição. O problema no Rio Grande do Norte foi que essa assessoria jurídica foi criada depois de 88. Mesmo vinculado à PGE? Mesmo vinculada. A criação de um órgão distinto, com essas atribuições específicas depois de 88, bateu de frente com o princípio da unicidade e também não se encaixava na exceção do ADCT. Faz sentido. O marco temporal de 88 foi decisivo, então. E o STF, o que decidiu?
julgou procedente. Foi unânime. Declarou inconstitucional o artigo da Constituição Estadual, que criou o órgão, e também as leis complementares que vieram depois para regulamentar. Certo. E olha, para evitar aquele efeito repristinatório indesejado, sabe? Quando uma lei antiga volta a valer. Sim, sim, pode dar confusão. Pois é, o STF foi cuidadoso, analisou leis anteriores sobre o tema e declarou a não recepção ou inconstitucionalidade delas também, deixando claro que só a exceção do ADCT, bem restrita, teria validade temporária. Uma decisão bem amarrada para organizar a situação e teve modulação de efeitos. Imagino que sim, para não gerar um caos administrativo de uma hora para outra. Teve, sim. O STF modulou essa assessoria jurídica e os cargos foram declarados uma carreira em extinção. Ah, em extinção? Isso. E um ponto crucial. Quem ocupa esses cargos hoje só pode exercer função de assessoria jurídica se tiver supervisão direta de um procurador do Estado. Foi uma forma de adequar a situação à Constituição, mas sem romper tudo bruscamente, né? Entendido. Uma transição mais suave. Bom, saindo dessa questão de estrutura da advocacia pública, vamos para outra disputa de competência. Rondônia, ADI 5076. Essa era sobre porte de arma para agente penitenciário, né? Lei estadual autorizando. Isso mesmo. E aqui o problema é bem clássico. Invasão de competência legislativa da União. Porque a Constituição diz que legislar sobre direito penal e material bélico é coisa da União, né? Exatamente. Artigo 22, incisos I e 21. E o artigo 21 também fala que é a União que autoriza e fiscaliza a produção e comércio de material bélico. Porte de arma entra direto nisso. Mas já não tem lei federal tratando disso. O Estatuto do Desarmamento fala dos agentes penitenciários, se não me engano? Fala, sim. A Lei 10.826, o Estatuto, regula o porte para várias categorias, incluindo os agentes. Só que a lei federal exige um monte de coisa, né? Tipo, Dedicação exclusiva, curso de formação, controle interno e o principal, comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Tem requisitos claros. e a lei de Rondônia? Como era? A Lei de Rondônia foi direta. Deu porte para os agentes efetivos, dentro e fora de serviço, no estado todo, sem condicionar nada disso que a lei federal exige. Foi, assim, uma autorização geral e restrita. Então o Estado meio que passou por cima da lei federal, criando uma regra própria mais fácil. Basicamente isso. Ignorou os requisitos federais. Ao fazer isso, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre material bélico e também sobre normas gerais de segurança relacionadas a armas. E o STF, nesse caso, seguiu a linha da competência privativa, imagino? Seguiu. Por maioria, a ação foi julgada procedente. O plenário declarou inconstitucional a Lei de Rondônia, que deu o porte, a Lei 3.230, e por arrastamento a lei anterior, que ela alterava também. Entendi, ficou claro. O Estado não pode legislar sobre porte de arma de forma diferente do que a União já estabeleceu. Exato. A competência é federal nesse ponto. Certo. Agora, vamos para o Piauí. São duas ADIs, né? Vamos começar pela 4.824, que você disse que tinha mais coisa para a gente ver. Essa envolve o Ministério Público e a Previdência Estadual, o RPPS. Pelo que eu li, tinha uma tensão dupla ali. Tinha, sim, 2 pontos principais em debate. Primeiro, o MP pode ser obrigado, por lei do Estado, a participar do RPPS único e a bancar parte dos custos. Isso inclui o abono de permanência dos membros e servidores. E o segundo ponto? O segundo era, a Secretaria de Fazenda do Estado pode pegar dinheiro da contribuição previdenciária direto na fonte antes de repassar o duodécimo para o MP. Ok, vamos por partes então. Sobre a obrigação de o MP entrar no sistema e pagar a conta. O que o STF achou? Achou constitucional. O STF entendeu que a lei estadual que obriga o MP a se vincular ao RPPS único e a custear está de acordo com a Constituição Federal, artigo 40. Ah, o artigo 40 da Previdência. Isso. Que fala da unicidade do regime, da unidade gestora em cada estado ou município e se baseia na solidariedade e na contributividade. Se o regime é único para todos os servidores do Estado, então todos os poderes e órgãos autônomos, como o MP, têm que participar do financiamento. É solidário. Entendi. Então, nesse ponto, a ideia de um sistema único para todo mundo prevaleceu. O MP tem que contribuir. Mas e a segunda questão? A Fazenda poder reter o dinheiro na fonte. Ah, aí a coisa muda de figura.
Essa parte o STF declarou inconstitucional. O artigo 7º da Lei Complementar lá do Piauí, que autorizava essa retenção, caiu. E por quê? Qual foi o argumento? Violação da autonomia financeira e orçamentária do Ministério Público. Essa autonomia está garantida no artigo 168 da Constituição Federal. Certo, o artigo 168, aquele que garante o repasse integral dos duodécimos até o dia 20 de cada mês, né? Exatamente esse. Essa garantia impede que o Executivo fique retendo ou cortando verba do MP. Não pode. Mesmo que seja para garantir o pagamento da Previdência. Então a ideia é, o dinheiro é do MP. Ele recebe tudo e ele mesmo tem que se organizar para fazer os pagamentos devidos, incluindo a Previdência. A Fazenda não pode meter a mão antes. Precisamente. Cabe ao próprio MP gerenciar o seu orçamento e fazer os recolhimentos. Permitir que a Fazenda retenha na fonte seria uma interferência indevida do Executivo na gestão financeira de outro poder ou de um órgão autônomo como o MP. Viola a autonomia. Entendi. Então a decisão teve duas caras. Uma parte constitucional, o MP tem que pagar, outra inconstitucional, a Fazenda não pode reter na fonte. A tese fixada refletiu isso. Exatamente. A tese tem essas duas partes bem claras. É constitucional a norma que impõe ao MP a vinculação ao RPPS e a participação no custeio. 2, é inconstitucional a norma que autoriza a Secretaria da Fazenda a reter na fonte as contribuições previdenciárias devidas pelo MP. Perfeito, ficou bem dividido. E para fechar o bloco, a ADI 4.859, também do Piauí. Essa era para o Poder Judiciário, né? Mas a lógica foi a mesma. O problema era parecido. Foi essencialmente a mesma lógica, sim. A ação questionava exatamente os mesmos pontos. A obrigação do judiciário de participar do custeio do RPPS estadual, incluindo cobrir déficit, pagar contribuição patronal de nativos, pagar abono de permanência e a constitucionalidade daquela retenção na fonte pela Fazenda, com base no mesmo artigo 7º da Lei Complementar. E a decisão do STF? Seguiu o mesmo roteiro do caso do MP. Seguiu, sim. Totalmente consistente. O plenário, também por unanimidade, julgou a ação parcialmente procedente e a tese fixada foi quase um copia e cola, só trocando o Ministério Público por Poder Judiciário. Ou seja, 1. É constitucional a norma estadual que obriga o Judiciário a participar do custeio do RPPS. O STF até reforçou que a contribuição sobre nativos é do órgão de origem e o abono é verba remuneratória. Cada poder paga o seu. Os fundamentos: unicidade do regime, solidariedade, artigo 40 da Constituição. ok. E a segunda parte? 2. É inconstitucional a norma que autoriza a Fazenda a reter na fonte as contribuições devidas pelo Judiciário. O motivo: violação da autonomia financeira e orçamentária do Judiciário, garantida pelo artigo 168 da Constituição. Claríssimo. Então, para os dois, MP e Judiciário do Piauí, a mensagem foi a mesma. A responsabilidade com a previdência é de todos, tem que pagar, mas a autonomia orçamentária é intocável. O Executivo não pode reter o dinheiro na fonte. Cada um recebe seu duodécimo integral e faz o pagamento. Exatamente essa linha. Bom, fazendo um resumo rápido então. No Rio Grande do Norte, o STF reforçou a unicidade da advocacia pública estadual. Em Rondônia, deixou claros os limites da competência estadual para legislar sobre porte de arma, que é quase nenhuma, né? Basicamente, a competência federal. E nos casos do Piauí, traçou essa linha importante. Dever de contribuir para a Previdência Estadual existe para todos os poderes, mas a autonomia financeira e orçamentária do MP e do Judiciário impede a retenção na fonte pelo Executivo. Perfeito. E essas duas últimas decisões do Piauí, elas levantam uma reflexão interessante, né? Qual seria? Elas mostram bem essa tensão que sempre existe. De um lado, a necessidade de garantir que os regimes de previdência sejam sustentáveis, o que depende da contribuição de todo mundo, né, da solidariedade. Do outro lado, a proteção constitucional da autonomia financeira de cada poder. Verdade. A solução do STF, que foi paga, mas eu não posso reter na fronte, protege a autonomia, sem dúvida. Mas fica a questão: como isso funciona na prática? Especialmente em estados com dificuldade fiscal. Será que essa proibição da retenção não cria um risco para o fluxo de caixa da Previdência? É um equilíbrio bem delicado. É um ponto excelente para a gente pensar.
Como garantir as duas coisas ao mesmo tempo na gestão do dia a dia? Sustentabilidade da Previdência e autonomia dos poderes. Realmente, fica a questão no ar. Fica para acompanhar, né? Pessoal, E se você curtiu essa nossa exploração aqui da jurisprudência do STF, considere se inscrever no canal Juris 360 Lab. Ative as notificações para não perder as próximas análises. Ah, e o seu like ajuda muito a gente a continuar produzindo. é isso aí. Valeu e até a próxima!